Você já parou para pensar que tudo o que você acredita, pensa e sente pode não ser inteiramente seu? Que suas opiniões mais arraigadas, seus valores mais profundos e até mesmo a forma como você percebe o mundo podem ter sido cuidadosamente esculpidos por forças invisíveis ao seu redor? Pense por um momento na diferença entre um gesto de OK feito com o polegar e o indicador no Brasil, e como esse mesmo gesto pode ser considerado ofensivo em outras culturas. Ou como a pontualidade é vista como virtude inegociável em alguns países, enquanto em outros é uma mera sugestão flexível. Essas pequenas nuances, que parecem tão naturais para quem as vive, são apenas a ponta do iceberg de um fenômeno muito maior. A forma como o meio em que vivemos molda nossa consciência. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa questão, desvendando como o mundo invisível ao nosso redor esculpe nossa mente, formando quem somos, muitas vezes, sem que sequer percebamos. Nossa consciência, essa capacidade de ter experiências, de sentir, de pensar e de estar ciente de si mesmo e do ambiente, não é uma entidade isolada, nascida no vácuo. Longe disso. Ela é um produto dinâmico, em constante construção, moldada por cada interação, cada palavra ouvida, cada imagem vista, desde o momento em que abrimos os olhos para o mundo pela primeira vez. As primeiras e mais poderosas influências vêm de onde menos esperamos: o lar. Nossos pais e cuidadores são os primeiros arquitetos da nossa realidade. Eles nos ensinam não apenas a falar, mas a como falar, quais palavras usar, quais emoções expressar. A linguagem, essa ferramenta fundamental, não é apenas um meio de comunicação, é uma matriz cultural que transmite valores, crenças e até mesmo preconceitos de geração para geração. O ambiente físico doméstico, a organização, os livros na estante, os brinquedos, a presença de estímulos, tudo isso atua como um catalisador no desenvolvimento cerebral, estabelecendo as primeiras redes neurais que formarão a base do nosso pensamento. Se crescemos em um ambiente onde a leitura é valorizada, nossa mente se adapta a isso. Se o silêncio é a norma, aprendemos a processar o mundo de forma diferente. Depois do lar, a escola assume o papel de grande modeladora. Não se trata apenas das matérias ensinadas, mas de um currículo oculto que permeia cada aula, cada interação. A escola nos ensina a pensar criticamente, a questionar, a colaborar, ou, em alguns casos, a memorizar e a obedecer sem questionar. A influência de professores e, crucialmente, de nossos pares é imensa. Aprendemos sobre hierarquia, sobre competição, sobre amizade, sobre como nos encaixar ou nos destacar. Esses anos formativos são um período de intensa programação. Pense na mente como um software complexo. Ao nascer, temos um sistema operacional básico. A família e a escola são os primeiros a instalar programas, aplicativos e até mesmo vírus, que rodarão em segundo plano por toda a vida. Grande parte do que nos tornamos é absorvido antes mesmo de termos a capacidade de questionar ou discernir. É a plasticidade cerebral em ação, uma característica incrível do nosso cérebro, que permite que ele se reorganize e forme novas conexões em resposta às experiências. Mas essa plasticidade também significa que somos incrivelmente suscetíveis às influências do ambiente. Antes de continuarmos nossa jornada por esses intrincados caminhos da consciência, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde vocês estão assistindo. Vamos descobrir juntos como essas forças invisíveis continuam a nos moldar, mesmo na idade adulta, e como podemos, conscientemente, reescrever nosso próprio código. Mas essa plasticidade também significa que somos incrivelmente suscetíveis às influências do ambiente. Se a família e a escola lançam as bases, é a cultura, em sua totalidade, que ergue as paredes e define a arquitetura de nossa consciência.
O meio, como uma força invisível e onipresente, nos envolve desde o nascimento, determinando as normas sociais que regem nosso comportamento. Não são apenas leis escritas, mas um conjunto vasto e complexo de regras não escritas. Como nos vestimos, como nos cumprimentamos, o que é considerado educado ou rude, o que é belo ou feio, certo ou errado. Essas normas se manifestam em rituais e tradições que, embora muitas vezes pareçam arbitrários, são poderosos moldadores de nossa identidade coletiva e individual. Pense nas celebrações de aniversário, nos ritos de passagem, nas cerimônias de casamento ou nas práticas religiosas. Cada um desses eventos reforça valores e comportamentos esperados, transmitindo uma memória cultural de geração para geração, que se torna parte intrínseca de quem o espectador é. A linguagem, que já mencionamos como ferramenta familiar, ganha uma dimensão ainda maior quando vista sob a ótica cultural. Segundo a hipótese de Sapir-Whorf, de forma simplificada, a linguagem que falamos não apenas expressa nossos pensamentos, mas, em grande medida, molda a própria forma como pensamos. Palavras sem tradução direta em outros idiomas, como o saudade em português ou o hygge dinamarquês, carregam consigo conceitos e percepções de mundo que são únicos. A estrutura gramatical de uma língua pode influenciar a percepção do tempo, do espaço e das relações entre objetos e pessoas. Por exemplo, culturas que utilizam verbos sem marcação de tempo futuro podem ter uma relação diferente com o planejamento de longo prazo ou com a ideia de destino. Assim, a linguagem se torna uma lente através da qual o espectador enxerga a realidade, e essa lente é fabricada e polida pela cultura em que está imerso. Além da cultura em si, os meios de comunicação exercem um poder formidável sobre a consciência no cenário social contemporâneo. A mídia tradicional, a televisão, os jornais, o rádio, por muito tempo, foi a principal construtora de narrativas e opiniões. Através da agenda setting, a mídia decide o que é notícia, o que é importante, o que merece destaque, e, ao fazer isso, direciona a atenção e, consequentemente, a interpretação da realidade por parte do público. O espectador é bombardeado por informações que, mesmo que aparentemente neutras, são filtradas e apresentadas sob uma perspectiva específica. Com a ascensão das mídias digitais e redes sociais, o meio de influência tornou-se ainda mais complexo e intrincado. As câmaras de eco e as bolhas de filtro são fenômenos onde os algoritmos, criados pelos mídias digitais e redes sociais, personalizam a realidade de o espectador, mostrando-lhe apenas conteúdos que reforçam suas visões existentes. Raramente somos expostos a ideias desafiadoras ou perspectivas opostas, criando uma percepção distorcida e unilateral do mundo. A pressão da validação social, medida por curtidas e comentários, também molda a construção da identidade online, incentivando comportamentos e opiniões que buscam a aprovação, muitas vezes em detrimento da autenticidade. A globalização, por sua vez, traz um hibridismo cultural fascinante, onde a fusão de diferentes culturas gera novas formas de consciência global. Contudo, essa conexão universal, paradoxalmente, pode levar a uma fragmentação individual, onde o espectador se sente parte de um todo, mas, ao mesmo tempo, isolado em sua bolha digital. Por fim, o próprio ambiente urbano versus rural desempenha um papel crucial. Nas cidades, o estímulo constante, o anonimato, o estresse e a diversidade podem levar a uma consciência mais fragmentada, mas também mais aberta a novas ideias e experiências. O ritmo acelerado exige uma adaptabilidade constante. Em contraste, nas áreas rurais, o ritmo mais lento, a conexão com a natureza e uma comunidade mais forte influenciam a percepção do tempo e do eu,
muitas vezes resultando em uma consciência mais arraigada e conectada às raízes. O meio, em suas múltiplas formas, não apenas nos programa, mas nos oferece o palco e os atores da peça que é nossa vida. A questão é: o espectador é o roteirista, o diretor, ou apenas um personagem seguindo um script predefinido? A neurociência, nossa fornecedora de base biológica, revela os mecanismos por trás dessa influência profunda. Os neurônios espelho, por exemplo, demonstram como observamos e internalizamos comportamentos alheios. Quando vemos alguém sorrir, nossos neurônios espelho disparam como se estivéssemos sorrindo, criando a base biológica da empatia e, igualmente, da conformidade social. Imitamos, aprendemos e nos adaptamos ao ambiente, muitas vezes sem consciência desse processo. Mas a grande esperança reside na plasticidade cerebral, essa incrível capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões e de desaprender velhos padrões para reaprender novos. Isso significa que, embora o espectador seja moldado, não está aprisionado. Contudo, essa maleabilidade também nos torna suscetíveis aos vieses cognitivos, atalhos mentais que o cérebro utiliza para processar informações rapidamente, mas que são fortemente influenciados pelo ambiente. O viés de confirmação, por exemplo, nos leva a buscar e interpretar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, muitas vezes implantadas pelo meio. O viés de ancoragem faz com que dependamos excessivamente da primeira informação que recebemos. Esses vieses distorcem nossa percepção da realidade, filtrando-a através de lentes já coloridas pelas influências invisíveis. A jornada de O Espectador, portanto, não é apenas sobre entender como a consciência é moldada, mas sobre a busca ativa pela autonomia da consciência. Essa busca começa com o questionamento crítico. A importância de duvidar, de pesquisar, de não aceitar verdades prontas e de formar opiniões próprias é fundamental. Ferramentas para identificar vieses na mídia, na política e nas interações sociais tornam-se essenciais. Questionar a origem de uma crença, analisar a lógica por trás de um argumento e buscar evidências são atos de rebeldia intelectual contra a programação automática. É um exercício contínuo de desconstrução e reconstrução do próprio pensamento. Em seguida, a exposição à diversidade é crucial. Buscar diferentes perspectivas, culturas, estilos de vida e pontos de vista é como expandir o próprio universo mental. Viagens, leituras de autores de diferentes backgrounds, conversas com pessoas que pensam de maneira oposta, tudo isso enriquece a consciência de O Espectador, desafiando preconceitos e expandindo horizontes. Ao se expor ao outro, o espectador aprende a reconhecer o eu em sua complexidade e a relativizar as próprias verdades. Finalmente, a prática de mindfulness e autoconsciência oferece técnicas poderosas para observar os próprios pensamentos e sentimentos sem julgamento. É um mergulho interno que permite ao espectador discernir o que é genuinamente seu e o que foi implantado pelo meio. A meditação, a autorreflexão e a atenção plena ao momento presente aumentam a capacidade de o espectador de se desvencilhar das reações automáticas e responder de forma consciente. É um caminho para se tornar o diretor, e não apenas o ator, da peça da própria vida. A conclusão é inegável. O poder do meio em moldar a consciência de o espectador é imenso e inescapável. Desde a família e a escola, passando pela cultura e os meios de comunicação, até a própria neurociência que revela nossos mecanismos mais íntimos, somos constantemente influenciados. No entanto, a mensagem final é de empoderamento. Embora sejamos moldados, não somos determinados. A verdadeira liberdade começa no autoconhecimento e na capacidade de escolher conscientemente. O desafio agora é para você,
o espectador. Quais são as influências mais fortes na sua vida que você nunca percebeu? Aquelas crenças, valores ou comportamentos que você sempre considerou seus, mas que podem ter sido cuidadosamente programados pelo meio. E, mais importante, como você pode começar a reescrever o seu próprio código? Como pode desprogramar o que não lhe serve mais e instalar novos softwares que o impulsionem em direção a uma consciência mais autônoma e autêntica? A jornada para a liberdade começa agora, com a primeira pergunta, com a primeira dúvida, com a primeira escolha consciente. A verdadeira liberdade não é a ausência de influências, mas a capacidade de discerni-las e de escolher quais delas permitirão que floresça a sua consciência mais verdadeira.